Você usa bastante ChatGPT ou uma outra ferramenta de inteligência artificial? Algumas tecnologias vêm para revolucionar completamente o mercado de trabalho, mas também as nossas noções sobre muitos direitos e obrigações. A inteligência artificial é uma delas. Você usa bastante ChatGPT ou alguma outra ferramenta de inteligência artificial, talvez para criar imagens inéditas, mescladas, criativas para as suas redes sociais ou até para uma produção pessoal mesmo? Então presta atenção, que esse vídeo é para você. Você é um vendedor de carros e você usa o ChatGPT para criar anúncios da sua loja. Ali você escreve, por exemplo, você é um consumidor de classe média alta, morando no estado de São Paulo, que busca um carro XX e X. Talvez um SUV em determinada faixa de preço, e você busca criar um anúncio que vai apelar para esse seu público-alvo. Beleza. Conversando com a inteligência artificial, talvez você diga, crie um anúncio, considerando esse contexto, que fomente interesse nas pessoas em vir conhecer a minha loja, por exemplo. Ou crie um anúncio que fomente interesse numa promoção que eu vou desenvolver daqui a 2 semanas. Perceba que você está dedicando um bom tanto de expertise em relação ao público que você conhece e alguns elementos que importam para esse público, e você está direcionando a inteligência artificial para fazer um anúncio que você quer. Você não vai estar fazendo aquele trabalho braçal de escrever tudo, e você vai estar se aproveitando da velocidade da inteligência artificial e da base de dados que ela vai utilizar para desenvolver o anúncio do jeito que você projetou. Só que a inteligência artificial não está trabalhando sozinha. Você está jogando uma ideia, você está direcionando aquela criação artística, intelectual, e além disso, muito provavelmente, você vai estar revisando aquilo ali. Você fala, não, desenvolva mais esse ponto, não gostei de tal parte, me sugira alguma alternativa. Então é um processo iterativo. Tudo bem que é um processo iterativo muito maior do que quando você está utilizando o Word, PowerPoint, um editor de vídeos, já que a inteligência artificial responde aos seus feedbacks com muito mais profundidade. Mas no final das contas, continua sendo uma ferramenta. Não é uma outra pessoa, apesar de que pareça em muitos momentos que é uma pessoa. Tanto não é uma outra pessoa que você pode muito bem se deparar com alguns obstáculos e algumas barreiras inerentes ao nosso estado atual da inteligência artificial. Qual seja, por exemplo, de que a maioria das inteligências artificiais tem bancos de dados atualizados até X ano, não é até agora. Então, se aconteceu algum evento semana passada ou ontem, se fosse um colaborador físico conversando com você, ele com certeza estaria ciente de um evento de magnitude elevada. Mas a inteligência artificial, não. A inteligência artificial não está vivendo no presente, ela está vivendo no passado, até determinado momento. Isso para realmente descrever como a inteligência artificial, mesmo que pareça uma pessoa, não é. A inteligência artificial é uma ferramenta. Isso importa para você e para mim, na qualidade de advogado. Uma das coisas mais importantes quando a gente fala sobre produção intelectual, produção artística, criativa, como são essas coisas, tá? Uma coreografia, um livro, um anúncio, um método, tudo isso tem uma originalidade e tem uma certa proteção. E dependendo do jeito que você criou e externalizou a tua ideia, uma proteção autoral. Então, mais uma vez, e o que a inteligência artificial tem a ver com isso? A inteligência artificial, de acordo com o Brasil, por exemplo, nunca é autor. Por um motivo muito simples. A lei brasileira é taxativa. Autor é a pessoa física, criadora de obra científica, artística ou intelectual. A inteligência artificial não é pessoa física. Ponto. O direito brasileiro adota essa interpretação porque ele entende que apenas pessoas físicas têm a capacidade de sentir, criar, avaliar, criar no seu sentido puro mesmo, não no sentido de combinar ou reorganizar. Pois bem, na mesma linha de raciocínio, o próprio Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos se pronunciou recentemente num caso em que se questionava a possibilidade de se atribuir direitos autorais à inteligência artificial. Entendeu que atualmente não é possível compreender que uma inteligência artificial é um autor, ou que ela teria realmente a capacidade de atrair essa proteção. Porque a criatividade inerente à criação dessas obras é uma qualidade essencial para se puxar essa proteção. E a inteligência artificial, mais uma vez, por mais que mascare isso, ela é um executor de instruções. Você pede alguma coisa específica e ela te traz um resultado. Seja isso escrito, seja isso a criação de uma imagem, até de uma estratégia, enfim. Mas ela não tem esse ímpeto vindo dela. Ela não tem essa qualidade de autônomo. Não tem
mais um elemento importantíssimo para o direito: personalidade. Ela não é um sujeito de direitos. Ela é uma ferramenta muito boa, muito insana e assustadora até em certos momentos, porque ela parece ser uma pessoa dotada de criatividade, de personalidade, de autonomia, mas ela não é. Aproveite, porque por enquanto você é o autor. Por mais que a inteligência artificial seja indispensável para a tua produção, para os teus textos, para as tuas artes, para os teus roteiros, ou seja mais o que for que você estiver submetendo à aprovação, melhoria ou até elaboração da inteligência artificial, você é o autor. Ela é o seu fiel assistente, mas um assistente ferramenta, não um assistente sujeito, que estaria ali dividindo a sua autoria, os seus direitos e os seus lucros e afins. Fique feliz também que o autor dessa produção não é a pessoa que criou a inteligência artificial. Porque realmente, eu entendo que isso seria uma interpretação possível. No momento em que ele é a pessoa que está licenciando aquilo ali para você, poderia existir uma previsão de que o que for criado com o auxílio da ferramenta poderia atrair para ele esses direitos e essa qualidade de autor. Mas isso é uma discussão mais extensa e mais controversa. O X da questão é que, por enquanto, a inteligência artificial, mundo afora, não é compreendida como um sujeito de direitos. Ela continua sendo uma ferramenta e ela não atrai para si essas proteções. Dito isso, fica um questionamento. À medida que a inteligência artificial evolui, a capacidade de formular ideias e de avançar em raciocínios aumenta. Por enquanto, o direito entende que ela não atrai para si essa qualidade de sujeito de direitos. Ela nunca vai ser uma pessoa física, mas pense comigo. No momento em que ela levar além as suas ideias, ou talvez ela for capaz de integrar mais bancos de dados, mais ideias originais e extrapolar raciocínios, será que ela não estaria atraindo para si um pouquinho dessa proteção? Um pouquinho dessa qualidade de autor e não só de ferramenta? Não sei, mas acho que com o tempo essa discussão vai crescer. E com o tempo a gente vai ter que reavaliar algumas das nossas perspectivas sobre sujeitos de direitos autorais. Como, por exemplo, os direitos autorais dos pets. Isso é uma outra linha muito bacana, muito sensacional, que merece um vídeo próprio. O que você acha? A inteligência artificial deve ter algum tipo de direito nesse sentido? Hoje? Amanhã? Nunca? Me conta aí, tô bem curioso sobre a perspectiva de vocês. Não precisa ser jurídico. Ela é uma